Ciência, Tecnologia e Valores. Orientador Alexandre Magno. Área Humanas. Matéria Filosofia. O presente vídeo tem como objetivo analisar a relação entre ciência, tecnologia e valores, a partir de uma análise filosófica. Portanto, será possível identificar o avanço científico no contexto histórico da vida humana e conhecer os pensamentos filosóficos e científicos da Grécia Antiga, especificamente de Platão e Aristóteles. Para iniciarmos, vamos começar com o conceito de ciência. A ciência é uma busca de conhecimento, existindo um caminho para seguir, observação, hipótese, experimentação, para que uma ideia se torne uma generalização, usando métodos confiáveis, capazes de estabelecer melhor controle desse conhecimento. O objetivo da ciência é gerar conhecimento objetivo, válido e confiável, tanto para aumentar o conhecimento da espécie humana, quanto para aplicá-lo ao bem-estar e desenvolvimento da espécie. Se a definição de ciência pode ser posta com poucas palavras, imagine então uma história da ciência que é de espetacular grandeza, uma aventura magistral levada a cabo por grandes homens, decididos a descobrir o que até então todos desconheciam e compreender o que os homens de sua época tinham como mistérios. Citamos hoje Aristóteles e Platão, todos filósofos, palavra que significa amigos da sabedoria. De início falaremos sobre Platão, um homem de inquestionável relevância e que inclusive foi mentor do grande Aristóteles. Para tal, o conhecimento sensível deve ser superado por outro conhecimento, o chamado conhecimento conceptual. Portanto, o conhecimento humano, como efetivamente, apresenta-se elementos que não se podem explicar mediante a sensação, ou seja, os sentidos humanos. O conhecimento sensível, particular, mutável e relativo não pode explicar o conhecimento intelectual, visto que suas características são a universalidade, a imutabilidade e o absoluto do conceito. Conceitos melhores abordados por Aristóteles, seu sucessor. A importância de Aristóteles na história da ciência vem do fato dele ter sido um dos primeiros a ir contra esse desprezo filosófico pelo mundo natural. Pois, como médico, Aristóteles sabia a importância da observação para encontrar a melhor resposta de um problema. Afinal, a medicina até hoje conserva a prática de observar os sintomas, diagnosticar e receitar tratamentos. Só que a observação científica tem um caráter particular, que a diferencia do olhar apenas curioso com que os homens sempre contemplaram o mundo. A observação científica é metódica, ou seja, ela segue um método, regras que definem o que, como e quando observar, de modo a obter o máximo de informação e aprendizado sobre o que se observa. Nisto, Aristóteles também foi pioneiro, pois não era apenas um observador curioso e contemplativo da natureza, foi um observador metódico, cujo rigor na descrição e registro de seus estudos sobre os animais impressionou até Charles Darwin, mais de 20 séculos depois. Para melhor definirmos ciência, é imprescindível falarmos sobre o método científico, que foi o resultado direto da obra de inúmeros pensadores que culminaram no discurso do método de René Descartes, onde ele coloca alguns importantes conceitos que permeiam toda a trajetória da ciência até hoje. O método científico pode ser definido como a maneira ou o conjunto de regras básicas empregadas em uma investigação científica, com o intuito de obter resultados o mais confiáveis quanto for possível. Entretanto, o método científico é algo mais subjetivo ou implícito, do modo de pensar científico, do que um manual com regras explícitas sobre como um cientista ou outro deve agir. Geralmente, o método científico engloba algumas etapas, como a observação, a formulação de uma hipótese, ou seja, uma ideia ainda não concreta, a experimentação, a interpretação dos resultados e, por fim, a conclusão. A comunidade científica é o conjunto dos indivíduos que se reconhecem e são reconhecidos como possuidores de conhecimentos específicos na área de investigação científica. Também aí há divergências de interesses e conflitos de poder. Nem sempre as conclusões aceitas são indubitáveis. Pode-se ocorrer de aceitar teorias contraditórias entre si. É importante salientar que, opostamente ao que foi dito, senso comum é um conhecimento inventado pela humanidade, um conhecimento não racional,
que afirma questões sem fundamentos, não partindo de uma explicação lógica, podendo fazer sentido, mas não comprovado, ou seja, sem embasamento teórico. Nesse viés, agora iremos observar a diferença entre ciência e o senso comum. A ciência é objetiva a fim de promover um conhecimento imparcial, independente das opiniões dos sujeitos. As conclusões podem ser verificadas por qualquer membro da comunidade científica. Diferentemente do senso comum, subjetivo, é frequentemente subjetivo, pois depende do ponto de vista individual e pessoal, de seus sentimentos e pontos de vista arbitrários. Dando continuidade, a ciência tem seu lado rigor, porque dispõe de uma linguagem rigorosa para evitar ambiguidades. Diferentemente do senso comum, a ambiguidade, a relação do ser humano com o instrumento e o mundo da manualidade é típico da postura do senso comum. A ciência é unificadora. Por quê? Porque tem a capacidade de fazer as referidas conexões, que às vezes são muito abrangentes, diferentemente do senso comum, que ele é fragmentário, pois não estabelece conexões em situações em que essas poderiam ser verificadas. Por fim, a ciência geral. Por quê? Suas conclusões são gerais, pois não valem somente para os casos observados, mas para todos que a eles se assemelham. Diferente do senso comum particular, um conhecimento restrito a uma pequena amostra da realidade, a partir dos quais são feitas generalizações, às vezes apressadas. Eu tenho certeza que surgiu a dúvida: que valores são importantes na atividade científica? E é isso que iremos observar. É comum as pessoas afirmarem que, enquanto o senso comum é pragmático, a ciência tem por objetivo conhecer a estrutura causal do mundo. Assim, o trabalho científico também envolve, além dos valores cognitivos, os valores éticos e políticos. Dando início aos valores científicos, iniciaremos com os cognitivos, e um deles é a imparcialidade. O que é a imparcialidade? A imparcialidade é a concepção de que as teorias são corretamente aceitas apenas em virtude de manifestar os valores cognitivos em alto grau, ou seja, seguindo os mais rigorosos padrões de avaliação e com respeito a uma série apropriada de dados empíricos. Em continuidade a esses valores, temos a neutralidade. A neutralidade é o conhecimento científico sendo neutro, por não atender a nenhum valor particular. Sendo assim, no processo de investigação propriamente dito, as convicções pessoais no campo da moral e da política não devem interferir no andamento do processo e nas conclusões científicas. Portanto, aspectos como nacionalidade, etnia, religião e classe social dos cientistas são irrelevantes para que se alcance a verdade científica. Por fim, a autonomia, que refere-se às condições independentes das investigações. Isso porque, segundo se espera, as instituições científicas deveriam estar isentas de pressões externas e poder definir suas agendas voltadas para a produção de teorias imparciais e neutras. Vistos os valores cognitivos, agora irei dar ênfase aos valores éticos. Mas o que é a ética? A ética é a ciência que estuda os juízos morais referentes à conduta humana. Implica em valores que se referem ao respeito pelas diferenças, a igualdade de direito entre as pessoas e as regras consensuais estabelecidas. Assim, esses valores éticos são traduzidos num ideal de homem que seja participativo, cooperativo e que tenha um bem comum como fundamento de suas ações. Foi visto anteriormente que a neutralidade científica é requisito inegociável no processo da investigação. Mas sobre outros aspectos, a atividade do cientista não é neutra, quando se deve levar em consideração os valores éticos e políticos. O poder da ciência e da tecnologia é ambíguo, porque pode estar a serviço do florescimento da humanidade ou apenas de uma parte dela. Por isso, o trabalho do cientista e do técnico é acompanhado por reflexões de caráter político e moral, para que sejam postos em questões os fins que orientam os meios que estão sendo utilizados. Tais valores refletem na responsabilidade social do cientista. A ciência encontra-se inextricavelmente envolvida na moral e na política, e o cientista tem uma responsabilidade social do qual não pode abdicar. O futuro cientista, além de seu aprendizado peculiar, precisa ter condições de examinar os pressupostos de seu conhecimento e da sua atividade, de se perceber como pertencendo a uma comunidade e de identificar os valores subjacentes à sua prática. Mas e a tecnologia? A tecnologia é o conjunto de técnicas, habilidades,
métodos e processos usados na produção de bens ou serviços, ou na realização de objetivos, como, por exemplo, em investigações científicas. E é através da ciência que foram e são criados aparelhos que nos permitem enxergar melhor, viajar mais rápido e para longe, superar problemas físicos, nos comunicar com facilidade, vivermos por mais tempo. E para tudo isso existir, o cientista utilizou da estrutura do método científico e dos valores da ciência. Assim como visto no nosso livro didático, temos um entrelaçamento da ciência, tecnologia e os valores. Pois desde o início do mundo, a ciência esteve presente, mesmo que às vezes de forma desapercebida. A ciência faz parte do nosso dia a dia e, como tudo nesse mundo evolui, a ciência também teve suas evoluções, surgindo a partir daí as tecnologias. As tecnologias têm o intuito de facilitar a vida humana e sua sobrevivência na Terra. Então, podemos dizer que a vida humana, a ciência e as tecnologias têm certa ligação, pois acaba dependendo uma da outra. Os estudos científicos são a fonte de construção e evolução dos produtos tecnológicos, mas isso não aconteceria se os seres humanos não tivessem a necessidade de melhorar seu modo de vida, pois a princípio as tecnologias foram criadas para esse propósito. Mas os anos passaram e as pessoas, com o pensamento de uma vida melhor, passaram a usar a tecnologia de uma forma ruim, criando bombas atômicas ou qualquer outro tipo de arma por questão de poder, deixando de ser a tecnologia apenas uma coisa boa.